fechar um ciclo está ligado com esse coração grato, amém? Você é grato por aquilo que Deus fez nesse ano na sua vida, amém? Isso é muito importante. Esse é um princípio do reino de Deus. Só é grato quem é do reino, só é grato quem é nobre. Aquele que não é do reino, ele despreza, né? Ele trata de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas aquele que é grato sabe que ele recebeu, sim, de graça, mas que custou um alto preço para alguém. Nós recebemos de graça, amém? Mas para o pai custou o filho, e para o filho custou a vida, mas nós recebemos tudo isso de graça. Essa é a maravilhosa graça de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Você viu então, no próximo domingo será o nosso especial de Natal, vai ser uma festa linda, maravilhosa. Vamos celebrar, né, o nascimento do Rei Jesus, amém? E também, né, você notou que hoje nós não estamos com a Conexão Kids. A sala da Conexão Kids está em reforma, está ficando estilo reino, irmãos, maravilhoso. Você vai conhecer. E aí então semana que vem não terá, por conta do Natal. Então depois volta ainda esse ano, né? 22, 29, isso. No dia 29 volta a Conexão Kids. Então o seu filho está aí com você, você vai cuidar muito bem dele. Ele vai ter revelação da graça de Deus hoje aqui no nosso culto, amém, irmãos? Aleluia, irmãos, estamos compartilhando sobre o reino e como é poderosa a revelação da palavra, né? E essa perspectiva de gratidão, ela é tão importante, porque nós aplicamos nisso também na palavra. Eu tenho meditado muito sobre o quão maravilhoso é o que Deus tem feito, e quão poderoso é a palavra de Deus. Então eu tenho exercitado isso diariamente. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pela graça de Deus, né? Pela revelação da graça de Deus. A tendência nossa no final do ano talvez é olhar para aquilo que ainda não aconteceu, mas eu quero dizer para você: tenha olhos de graça e veja aquilo que Deus já fez, está fazendo na sua vida, amém? E eu quero falar hoje acerca da visão, a visão do reino, está ligado com revelação. Você sabe que visão é a questão mais importante, ou melhor, se não a mais, né? Uma das mais importantes da nossa vida cristã. Lá em Provérbios, se você quiser ler comigo ou marcar aí, é um versículo só, mas ele é tão poderoso. Provérbios 29, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então o texto está dizendo que não havendo profecia, e essa palavra profecia, ela é visão no original. Só que visão que fala aqui, não está dizendo visão no aspecto ocular, visão natural, estou vendo, não. E também não está ligado visão no sentido de objetivo, sabe aquela coisa que nós falamos, né, no aspecto corporativo, de empreendedorismo, né, você precisa ter visão. Não é essa visão, no sentido de ter uma visão objetivo, alvo, não, mas essa palavra visão aqui, ela está ligado com visão profética, está ligado com revelação profética. Então o texto está dizendo o seguinte: não havendo revelação, não havendo visão espiritual, o povo se corrompe. Então, se você não tivermos revelação espiritual, se você não tivermos a visão profética, se nós vivermos, ou melhor, vivermos vendo somente no sentido natural, nós vamos corromper, ou melhor, nós não vamos conseguir cumprir com o propósito de Deus em nossa vida. É impossível. E a perspectiva do reino é o que? É trazer o céu para a terra, é manifestar o céu na terra. A perspectiva do reino está ligado com, sim, nós fomos salvos pela graça mediante a fé, por conta de que Deus entrega o seu Filho para nos resgatar, para nos redimir. Esse é o Evangelho é isso. Então eu e você estávamos mortos, Efésios capítulo 2, mortos nos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida em Jesus Cristo. E aí, eu e você agora fomos colocados novamente numa posição, novamente por quê? Porque Adão já estava nela, na posição de cumprimento de propósito, na posição de governo, na posição de reinar. Adão estava nela, mas Adão perde essa posição por conta do pecado. Então Deus resolve o problema do pecado em Jesus Cristo. Deus
e oferece o Filho como sacrifício, o Filho se oferece como esse sacrifício, e agora nós tivemos a revelação que se nós crermos em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Se nós cremos em Cristo, nós somos redimidos. Se nós cremos em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Isso quer dizer justificados pela fé. Então agora a minha vida não é mais baseada em comportar bem para que Deus me perdoe. A minha vida não está mais baseada agora em fazer tudo certo para agradar a Deus, no sentido de salvação. Não, eu entendi que eu fui salvo pela graça. Eu sou aceito não com base no que eu faço, eu sou aceito por Deus por conta daquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Eu sou perdoado por conta do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Eu não vivo mais baseado no meu mérito, mas agora eu vivo pela fé, a fé em Cristo Jesus. Uau, e o peso que nós tínhamos nas costas de tentar agradar a Deus com base no nosso mérito vai embora. Então agora eu tenho a revelação que eu sou aceito, porque eu creio em Cristo. O sacrifício foi aceito de Jesus, então eu posso me achegar diante de Deus, com ousadia. Eu posso pedir algo para Deus, por conta disso agora eu sou filho de Deus, eu sou perdoado, e isso então é resolvido na minha vida. Eu não vivo mais debaixo de condenação, de acusação. Eu não vivo mais tentando ser salvo. Não, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Ponto. E agora eu acesso, por conta disso, eu acesso a revelação do reino. Eu entendo agora que Deus tem um propósito na minha vida e através da minha vida, aqui, nesses dias, no tempo que Ele me inseriu, no lugar que Ele me colocou. Porque senão seria o quê? Então eu fui salvo já? Está tudo certo. Então agora eu só vou esperar Jesus Cristo voltar e ponto. Ou vou ficar cuidando, vou tentar, né? Muitas pessoas ficam tentando conquistar a sua salvação, e quem conquistou a sua salvação fica tentando não perder a salvação, e o propósito de Deus não se cumpre, e aí vive uma vida não só irrelevante no sentido da pessoa, mas vive uma vida sem impacto, não transforma, não é transformado e não transforma o lugar que Deus colocou, vive uma vida sem nenhum tipo de impacto, né? Vive uma vida conforme aquele louvor, lembra? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então vive a vida assim, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não entende por que eu existo, por que eu estou aqui, aonde eu estou, qual que é o propósito. Então vive sempre debaixo de condenação. Então o foco da vida é resolver problema que nem sabe por que tem problema. O foco da vida é se defender da sogra. Entende? Então, ou seja, vive baseado em coisas tão pequenas, sendo que Deus formou você de maneira assombrosamente maravilhosa, e todos os seus dias já estavam escritos, definidos, antes mesmo que você existisse. Então quer dizer que Deus tem um propósito além da salvação. É isso que é reino, é isso que é reinar em vida. Então quando eu creio agora em Cristo, eu sou salvo. E não termina aqui, agora que começa. A salvação não é o final da história, a salvação não é o final da vida cristã, a salvação é o início. A salvação me garante que eu estou em Cristo e nada pode me tirar dele. A salvação pela graça mediante a fé diz que eu sou perdoado, sou justificado, sou abençoado, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas agora ela diz que há um propósito de Deus para se cumprir através da minha vida. Só que o que é necessário? Revelação. O que é necessário agora? Visão espiritual. Eu não posso olhar as questões de maneira natural agora, porque se eu não tiver revelação, eu não vou conseguir então sair do lugar. Se eu não tiver a perspectiva profética, o que é a perspectiva profética? Que é aquilo que é de futuro, que é aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, que está ligado com o propósito de Deus através de mim, do meu casamento, da minha família, do meu trabalho, da minha empresa, no lugar que Deus me colocou. É isso. Se eu não tiver isso, o que vai acontecer? Nada. Melhor, nada vai acontecer. Eu vou ficar como o povo lá de Israel, lembra? No deserto, 40 anos. Vamos lá,
E aí você já sabe qual que é a música que define esse tempo, né? A mesma praça, o mesmo banco, é isso aí, é a mesma coisa. E aí chega domingo, no final da tarde, escuta a musiquinha do Fantástico, né, do Faustão. Não tem mais Faustão? Na minha adolescência era assim, eu escutava a música do Faustão, irmão, me dava uma depressão, parecia que eu ia morrer. Quando dava do Fantástico, então eu disse, meu Deus, estou morrendo agora. Por quê? Segunda-feira começava tudo de novo, terça-feira de novo, quarta-feira, e qual que era a vitória da semana? Chegar sexta-feira, para quebrar tudo o final de semana. Aí chegava domingo, a depressão de novo, e aí ficava assim, passava um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não edificava nada, não construía nada. Oh Deus, obrigado pela tua graça, aleluia, obrigado porque o Senhor me encontrou, obrigado Senhor. Só que agora eu e você precisamos de entender que há um propósito de Deus a se cumprir. E então o que é revelação? Falei para você da importância, mas o que é revelação? Melhor, o que não é? Primeiro, revelação não é ver o que ninguém nunca viu. Algumas pessoas acham que é assim, ver o que ninguém nunca viu. Nossa, eu tive uma revelação que ninguém teve, exclusiva. Não, não é isso, não é revelação. Revelação é você ver como Deus vê. Isso que é revelação. Revelação é você ver da maneira que Deus já estava vendo. É você ver as circunstâncias da ótica de Deus. Por quê? Porque Deus já está vendo, mas nós ainda não conseguimos ver. Por isso que nós precisamos de revelação. O Senhor nos dá revelação. Porque se não tiver revelação, nós podemos ser considerados, diante do mundo espiritual, como cegos espirituais. Não conseguindo avançar, não cumprindo com o propósito de Deus. Apesar de fazer muitas coisas. Pode fazer muita coisa, pode trabalhar muito. Pode até ter atividades religiosas. Posso fazer muita coisa, posso estar em todas as reuniões, posso orar tanto, posso jejuar, posso cantar, posso louvar, posso rolar no chão, posso não sei o que, posso trabalhar 10 horas, 12 horas, 20 horas, 7 dias por semana, posso fazer um tanto de coisa, mas sem revelação isso não gera resultado. Não gera resultado, gera cansaço, gera peso. Porque eu posso achar que estou fazendo a coisa certa, mas por não ter revelação, eu estou fazendo a coisa errada, achando que estou fazendo certo. Você, né, achava com certeza, ou melhor, desculpa, você não, aqueles que não vieram hoje, achava que o quê? Que prosperidade, por exemplo, está ligado com, principalmente com trabalhar muito, ter dinheiro. Primeiro, prosperidade é ter dinheiro, e se tem dinheiro, trabalhando muito. Então eu vou trabalhar muito, eu vou ter 2 empregos, 3 empregos, pai do Cristo. Então eu achava que isso era a vida. Sucesso na vida é o que? É ter muito dinheiro, é ter um carro ou uma casa, 2 carros, uma casa, um sítio, uma casa na praia com piscina. Então era isso. Então olha só a falta de revelação. Está entendendo? Sucesso na vida é ter uma empresa, ter 2, ter 3. Prosperidade é não ter problema. Entende? Olha só o tanto de conceito errado que tinha. E quando nós não temos a revelação, nós vivemos com base nesses conceitos, sim ou não? E aí vive frustrado. O resultado não vem. Vive de maneira fracassada. Só que a revelação, gente, presta atenção, a revelação é a maneira que Deus usa para comunicar comigo e com você. Porque a revelação ela é espiritual, ok? Ela não é natural, é uma questão espiritual. E Deus é espírito. É por isso que você nasceu de novo, é por isso que o Espírito de Deus habita dentro de você, para que Deus comunique com você, porque Deus comunica com o nosso espírito. Então é por isso que Deus nos deu uma parte dele, o Espírito Santo habita dentro de você, amém? Então quando Deus fala com você, Ele fala no seu espírito. E aqui nós temos o que? Uma comunicação do céu com a terra. Então agora, esse aqui é o meu estilo de vida. Aonde que eu vou ter revelação? Vou ter revelação com base no conhecimento natural? Não, a revelação é algo que Deus dá no meu espírito.
Quando Deus fala com você, ou melhor, Deus fala com você em todo momento, é quando você percebe, é quando você consegue captar. Lembra do Chapolin Colorado? Não lembra? Não? Quantos lembram do Chapolin Colorado? Levanta a mão. Aleluia. Lembra o que ele dizia? Captei a vossa. Isso é revelação. É quando Deus fala com você e você diz: Senhor, captei essa mensagem. Captei. Deus fala com você: o generoso vai prosperar. Você, uau, captei a vossa mensagem, Senhor. É quando o Senhor diz para você: ama o próximo como eu amei. Você diz: uau, captei a vossa mensagem, Senhor. É quando o Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que vai bem os teus dias. Você diz: uau, captei a vossa mensagem, Senhor. É quando ele diz: ama sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Você diz: captei a vossa mensagem. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Uau, Senhor, captei a vossa mensagem, aleluia. É quando a palavra diz: façam aquilo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para Deus. Você diz: uau, Senhor, captei a vossa mensagem. Isso é revelação, irmãos, isso é no Espírito. Então é por isso que eu e você precisamos entender que nós somos espirituais, para que Deus fale conosco. Só que para mim captar a vossa mensagem, o que tem que acontecer? Eu tenho que sintonizar a frequência de Deus. Lembra daquelas televisões bem antigas, que tinha um aparelhinho em cima? Lembra? Tinha que ter um negocinho, tinha que ter um bombril, né? É claro. E ela era com botãozinho. E aí os canais eram o 4, o 12, lembra? E aí você botava lá, às vezes tinha uma antena, quando a antena, depois ia aquelas antenas fora, né? Daí ficavam um lá fora e outro aqui dentro. Aí ele lá mexia, disse: deu certo? Deu. Aí ele soltava: não, saiu tudo, volta. Tinha que ficar segurando a antena lá para poder funcionar o canal, não era assim? Ou seja, sintonizar. Hoje tudo é digital, né? Mas a comunhão com Deus não é. Ela é espiritual. Então eu preciso sintonizar. Não tem como eu captar a vossa mensagem de Deus se não for no Espírito. Mas eu e você não, desculpa, os que não vieram, eles querem captar a mensagem de Deus, eles querem ouvir a Deus no sentimento, eles querem apertar o 30 segundos do micro-ondas ali e ouvir Deus. Eles querem abrir a Bíblia assim, tal, tá bom, deu, é isso aqui. Não é assim. A revelação, irmãos, ela é de graça, amém? Mas Deus, Ele decidiu que eu e você precisamos buscar ela, mesmo sendo de graça, mas nós temos que buscar dele. Não é instantânea, não. Tem coisas que são instantâneas, mas eu tenho visto que existem profundezas que Deus não dá de maneira instantânea. Ele quer que busca nele. Lembra João capítulo 7, Jesus diz no último dia de festa, versículo 35, Jesus levanta e diz: se alguém tem sede, venha até mim e beba de graça. Ou seja, se alguém tem sede, eu tenho, então venha até mim. A revelação é assim: se alguém tem sede, nós precisamos ir até ele, porque a revelação, irmãos, ela está ligada com o relacionamento. A revelação, quanto mais profunda ela é, mais profundo será o relacionamento. Por exemplo, eu, agora no dia 29 de dezembro, vou fazer 17 anos de casado com meu amor, 23 anos de relacionamento. Então, hoje eu tenho uma revelação, ou seja, eu tenho um relacionamento com ela profundo, por conta do tempo que nós estamos juntos, por conta das experiências que nós vivemos, muito mais que num ano de relacionamento, muito mais que 5 anos de relacionamento, muito mais que 10 anos de relacionamento. Por quê? Porque existem experiências que vieram por conta das circunstâncias, que foram aprofundando o nosso relacionamento. É a mesma coisa com Deus.
Então não é simplesmente, preste atenção, e glória a Deus que nós nos reunimos no domingo, e glória a Deus que nós nos reunimos na semana, nos GCs, glória a Deus e aleluia. Só que eu quero dizer que isso não é o suficiente para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Não é, não. Isso é o começo. Você deve estar no culto domingo, na quinta-feira no GC, para gerar sede em você, para que você relacione intimamente todos os dias com Deus, porque o Espírito está dentro de você. Se o seu relacionamento com Deus for determinado somente pela reunião domingo de quinta ou de GC, eu quero dizer que você está vivendo parcialmente aquilo que Deus tem para a sua vida, e por conta disso, talvez você não consiga acessar as revelações profundas que Deus tem para você. E aí nós vamos para aquela história, lembra que quando nós falamos de oração, nós vamos para aquela história, nós tentamos fazer, nós vamos tentar fazer do nosso jeito, nós vamos tentar trabalhar muito, nós vamos estudar, nós vamos virar à noite, nós vamos fazer um tanto de coisa, aonde nós precisávamos fazer o quê? Ir para a comunhão íntima, profunda com Ele. Eu adoro a história de Marta e Maria, quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Jesus disse para Maria, para Marta, né? Lembra que Marta está lá tarefada, fazendo aquela coisa toda, e ele diz: Marta, tu está muito preocupada, muito ansiosa, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Ou seja, aquilo que você recebe aos pés de Jesus, aquilo que você recebe na intimidade, na comunhão íntima, no relacionamento íntimo com Jesus, não é tirado de você. Por quê? Porque é revelação que você recebe. Pastor, quer dizer que não tem que fazer, não tem que trabalhar? Não, tem que trabalhar, tem que fazer, e a gente faz. Mas eu quero dizer que uma coisa não pode concorrer com a outra. Se tem um dia, vai chegar um dia que você precisa escolher, escolha ficar aos pés de Jesus, porque o que você vai receber ali não pode ser tirado, e isso é o que tem mais valor. Então a revelação, irmãos, ela está ligada com isso, ela está ligada com algo que está oculto para nós, mas agora é desvendado. Está ligado com aquilo que estava escuro, mas agora ficou claro. É quando há um tesouro de Deus para você, e você encontra, é quando o mistério é revelado. Eu vou ler alguns versículos, se você quiser me acompanhar aí, ou você quiser anotar para ler depois, eu vou ler eles em sequência, que mostram que é necessário buscar. Pastor, mas não é de graça? Sim, mas por ser de graça, quer dizer que já está pronto, não quer dizer que não tem que buscar. Vamos supor que amanhã sai um anúncio que eles estão dando chocolate de graça lá na Concha Acústica, aleluia, mas tem que ir lá buscar. Você vai dizer: não, mas se é de graça tem que vir até mim. Não, é de graça, você tem que buscar, tem que buscar, é de graça. Ah, mas aí será que vai ter para todo mundo? Não sei, já pensou demais, já levaram todo o chocolate. Assim é a revelação, ela é de graça, amém? Mas tem que buscar. Jeremias, capítulo 33, versículo 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor, que faz dessas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Irmãos, que palavra profética essa aqui, hein? Se você queria uma palavra profética, está aqui para você hoje. Deus está dizendo, antes disso aqui, Ele vai profetizar para Jeremias o que vai acontecer. Antes disso, Ele está dizendo: o Senhor é aquele que forma as coisas, aquele que estabelece. Ele está dizendo: Jeremias, é o seguinte, se tu quer saber de alguma coisa, chame por mim. Se tu quer saber de alguma coisa, Deus está falando com você, chame por Ele, porque Ele vai responder você. Ele não vai só responder você, Ele vai anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não conhece. O que é isso? Revelação. Pastor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por mais um ano, e eu não consigo avançar nessa área, mais um ano eu não consigo romper nisso. O que você precisa fazer? Chame por Ele, Ele vai responder, Ele vai revelar, Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Mateus capítulo 7, versículo 8,
peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ponto aqui, irmãos. Já está pronto, mas tem que buscar, é de graça, está liberado, mas tem que acessar, tem que buscar, tem que se dispor. Eu quero, eu desejo, o Senhor fala comigo, fala no meu coração, me dá a resposta, me dá a estratégia, traz a revelação, abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua orientação, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu dependo de ti, da tua palavra, da tua direção, do teu favor. Mas eu vou buscar, eu não fico parado, eu não vou achar que é por conta do meu esforço, não, é por conta da graça de Deus, irmãos. Mais um, Apocalipse capítulo 3, 18, ele fala para Laodiceia: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, ou seja, buscar nele. Já está pronto. Sabe as dúvidas que você tem? Elas estão todas em Jesus. Ah, pastor, mas será? Sabe as respostas que você necessita para cumprir com o propósito de Deus? Elas estão com Jesus. Sabe a ousadia, a fé que você precisa? Elas estão com Jesus. A estratégia para o próximo ano, ela está com Jesus, a direção está com Jesus, porque quando você tem uma revelação, o medo vai embora, a dúvida vai embora, a indecisão vai embora, você fica cheio de fé, de ousadia, porque eu ouvi Deus falar comigo, Ele falou meu coração, eu tive uma revelação, Ele disse para mim colocar o pé na água, Ele disse para mim lançar a rede, Ele disse para mim ir atrás, Ele falou para mim abrir a empresa, Ele falou para mim fazer isso, Ele falou para mim continuar orando, Ele falou para mim jejuar, Ele falou para mim fazer algo, não, Ele falou para mim não fazer algo, mas você tem uma experiência com Ele, consegue entender? É por isso que eu falo, irmãos, que não existe limite da graça de Deus. Você não pode, você deve estar satisfeito, amém, irmãos, com aquilo que Deus tem dado, mas você não pode se acomodar, porque tem mais coisas, irmãos. Não permita que este século, como diz Paulo em Romanos 12, ele domestique você, sabe? Eu e você não podemos perder essa sede, essa coisa de querer mais de Deus, mais dele, mais da revelação, mais da palavra, mais da ousadia dele, mais dele, para que a gente possa cumprir com o propósito de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento escancarado dessa maneira. Eu até separei um versículo para ler, que Deus, nós sabemos que existem coisas que estão ocultas. Você sabe, por exemplo, tem coisa que você não consegue ter revelação, e não é aquela coisa que você sabe na mente, tem coisa que você nem sabe, você não tem a revelação completa. Nós não temos a revelação completa, nós não sabemos de todas as coisas. Por quê? Porque está oculto, mas não porque Deus, preste atenção nisso, hoje foi forte mais essa palavra no meu coração, não é porque Deus está escondendo de você, é porque Deus está escondendo para você. Deus não está escondendo de você, não, Ele escondeu para você, mas você precisa buscar. Ele quer que você busque. Jesus fala, em Mateus 13, versículo 10 e 11, então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então a nós, aos filhos, é concedido a revelação dos mistérios, a revelação daquilo que está oculto. A outras pessoas não, só que eu preciso de buscar. Lá em Deuteronômio 29 também diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Ou melhor, existe algo de Deus para a sua vida, você crê nisso, amém? Que está oculto, hoje você não vê, hoje você não consegue ver, às vezes você tem impressões no seu espírito,
Você tem impressões no seu coração, você percebe, pastor, eu percebo que tem algo grande de Deus, eu percebo que Deus vai fazer algo na minha casa, eu percebo que Deus vai fazer algo através da minha família, eu percebo que Deus vai fazer algo, sabe, através do meu trabalho, da empresa, eu percebo que Deus vai fazer algo na nossa cidade, pastor, eu percebo que Deus vai fazer algo nas crianças, eu percebo, você tem percepções, entende? São coisas assim, são lapsos, né, como se fosse, eu percebo, mas não consegue ainda ter aquilo de uma maneira tão clara. Isso é um indício, ou melhor, essa é uma estratégia que Deus usa para chamar você. Vem mais, eu tenho mais para falar para você, eu tenho mais para revelar para você, eu tenho mais coisas ocultas, vem buscar, vem mais, tem mais em mim, eu quero que você venha, é isso que Deus está falando para você, busca nele, Ele está dizendo, chama a mim, clama a mim, vem em mim, eu tenho as palavras, eu tenho a revelação, eu que criei você, eu que determinei todos os dias da sua vida, o propósito da sua vida foi Ele que determinou, então Ele está chamando você para Ele, para quê? Para que Ele revele para você, Ele revele, é Ele que quer, irmãos, Deus, preste atenção, Deus tem prazer em revelar para você, mas nós precisamos buscar. Por que nós precisamos de buscar? Eu acredito que é porque Deus quer estabelecer cada dia mais um relacionamento íntimo com nós, porque vamos lá, como que nós, enfim, talvez antes de ter a revelação, né? Como que nós achávamos, por exemplo, que era um casamento? O casamento é o seguinte, é o homem paga as contas e a mulher cuida da casa, isso sendo crente já, né? Crente é outra coisa, e a Sara diz, o pai resolve os problemas, como é que é, Sara? E a mãe lava a louça, é isso? É, o conceito da Sara. Então filho é a mesma coisa, o que é filho? Não, filho agora, final de ano é dar presente, filho dá presente, o que precisa? Está aqui, o pai te dá. O que tu quer? Todinho está aqui, traquinas está aqui, videogame está aqui, sai um outro videogame, como videogame, sai uma bicicleta, um skate elétrico, patinete voador, dá tudo, dá. Mas não é isso que é casamento, não é isso que é criação de filho. Nós, por visualizar somente as coisas, nós esquecemos o que? Esquecemos do relacionamento. Nós esquecemos do relacionamento, é sobre relacionar. Então, quando que Deus revela? Quando nós entramos nesse relacionamento profundo com Ele, quando nós buscamos nele, quando você vai até Ele, você pede, e Ele tem prazer de dar para você. Você crê assim? Tem prazer de dar para você, mas Ele quer relacionar com você, Ele tem prazer de abençoar você, Ele tem prazer de revelar para você, filho, vai por aqui, vai por esse lado, não toma essa atitude, vá, segura, fica mais um tempo, calma o teu coração, aconteceu um problema, você já quer, já vou fazer desse jeito, Ele diz, calma, não faz assim, fica aqui, aonde é isso? Lá no seu espírito, essa é a revelação dEle, a revelação. Então você precisamos entender que é necessário buscar, irmãos, porque no final das contas, a revelação, ela está em Jesus, todas as coisas estão em Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim, faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção e entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas as coisas, preste atenção em mim, elas estão em Cristo. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é a partir de Cristo, é por intermédio de Cristo. A revelação que nós precisamos, ela é a revelação de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo nos revela algo. Cristo nos revela algo. Eu sei que quando eu falo revelação de Cristo, você fica pensando, mas como assim revelação de Cristo? É porque Cristo revela algo que nós recebemos e ainda não sabemos, não temos revelação. E o nome disso é herança. Você recebeu uma herança e você não sabe o quão grande, rica, impactante é essa herança. Então, quando nós vamos agora em Cristo, nós recebemos a revelação de Cristo, e Cristo, Ele nos revela
todos os tesouros que estão escondidos. Ele nos revela quem nós somos, Ele revela aquilo que nós temos, Ele revela aquilo que Ele conquistou, Ele revela tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 1, 17, ele diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, ou seja, de Jesus. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês agora, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pastor, mas é tão fácil assim, é tão simples? É, irmãos, é simples demais. Mas agora vamos para a prática. O desafio que é se aprofundar em Cristo, o desafio que é não só criar, cultivar um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, o desafio que é cada vez mais ter uma vida íntima com Ele. Por quê? Porque existem inúmeras distrações. Eu estou aqui no culto, mas eu estou pensando na chuva lá e no vento, se vai faltar luz e amanhã eu vou poder trabalhar. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em outra coisa. Não, pastor, agora eu comecei a orar todo dia. Aí eu estou orando lá e o telefone aqui. Eu oro um pouquinho e dou uma olhada. Nossa, 1 minuto só. Não, pastor, agora eu vou ler a palavra todo dia. Eu estou lendo no celular, daqui a pouco eu tenho uma mensagem, eu já saio da minha leitura, eu vou lá para o WhatsApp. Não, eu vou na reunião do GC, aconteceu um negócio, não deu para ir nessa semana. Não, mas no culto eu não vou faltar. Pareceu um parente abençoado. E aí, não consegui ir no culto. Não, mas essa semana eu vou, na quinta. Na quinta furou o pneu do carro, o cachorro ficou doente, caiu um poste na rua de trás, fiquei sem luz. Não vai dar para ir de novo. Então eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não consegui no culto, não consegui no GC, não consegui nada. Deus, já era, filho. Fica uma semana sem ir em casa, o que a tua esposa vai achar? Você não fica com saudade? Diga que sim, irmãos, por favor. Isso. Está entendendo? É porque aí muitos dizem, não, porque na igreja sempre é religiosidade. E no GC também é coisa de religião, andar de Bíblia embaixo do braço, negócio assim. Eu posso ter comunhão sozinho, eu e Deus em casa. Sim, mas tenta. Tenta sozinho. Tenta andar sozinho. Ninguém consegue. É por isso que a revelação, aqui o texto que nós lemos, a herança junto com os santos. Ninguém consegue sozinho, irmãos. A revelação, e aí eu vou entrar na outra parte e vou finalizar já. Ela é uma experiência individual, mas geralmente ela acontece no meio do coletivo. É quando você é corpo de Cristo, família de Deus, e você tem a revelação no meio do corpo, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Você está lá, plano de leitura do GC, João capítulo 1, João capítulo 2, você está lendo, daqui a pouco, pá! Quando que você ia fazer um plano de leitura sozinho? Não ia. Eu sei que você já tentou, nunca conseguiu. Oração do GC, toda terça-feira, toda quarta-feira, nós vamos orar e vamos jejuar. Você está lá orando, mandando áudio. Daqui a pouco, bum, uma revelação dentro de você. O seu, uau, é isso. Quando que você ia fazer oração e jejum sozinho? Não ia jamais. Estou lá no culto, recebi uma palavra, pá, quando que você... Não é, irmãos. A revelação é algo no Espírito, amém? Mas ela precisa
impactar a nossa alma. Lembra? Somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, aleluia. A nossa alma, ela é composta então de mente, emoções e vontade. Então essa revelação que eu tenho no espírito, ela precisa impactar minha alma, e o primeiro lugar que ela vai impactar é a minha mente, a minha mentalidade, ela vai ser transformada. Então, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e através da nossa vida, é necessário uma transformação de mentalidade. Só que a transformação de mentalidade, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Embora possa parecer que aconteça algo quando você ouve uma palavra, mas na verdade acontece quando você ouve a palavra e ela é revelada dentro de você, lá no seu espírito. Quando teve a revelação no espírito, ela transforma a sua mentalidade. Essa é permanente. Existem transformações que acontecem de fora para dentro, mas ela não permanece. Isso é o que a lei faz. A lei faz isso, só que não é revelação. A lei, ela traz a demanda, o que você tem que fazer. Por isso que a vida cristã não é o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, não. A vida cristã é um relacionamento com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. É isso que é a vida cristã. Então agora, quando eu ouço a palavra de Deus, eu ouço o evangelho, e lá no meu espírito é revelado. Agora a minha alma começa a ser transformada, partindo da minha mente. E agora a mente é necessária ser transformada, renovada, para que eu possa experimentar o que Deus tem para mim. Então, quando nós falamos das questões espirituais, a maioria das pessoas acha que a alma não tem nada a ver com a história. Não, pelo contrário. A alma, ela é cooperadora daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque se não tiver transformação na mentalidade, transformação da alma, todo o potencial que Deus descarrega dentro de você, ele fica limitado dentro de você. É por isso que eu e você precisamos ser transformados na nossa alma. Por quê? Porque no espírito está pronto. Lembra que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela precisa ser transformada. Então você, dentro de você, sabe tanta coisa, no sentido de revelação você tem. Mas você vai concordar comigo na dificuldade que tem dessa revelação expressar através de você. Tem coisas que você não faz por quê? Porque tem medo. Tem coisas que você não faz por quê? Porque é inseguro. Isso está onde? Onde é que está esse problema? No espírito? Não, é na alma. Tem coisas que você ficou ofendido. O espírito fica ofendido, irmãos? Sim ou não? Não, é a alma. Entende? Então é necessário a alma ser transformada para que o potencial de Deus que está no seu espírito, ele possa fluir através de você. Você não fica limitado. Então quando agora eu e você vamos acessando a revelação, nós vamos tendo a nossa mentalidade renovada, o propósito de Deus vai se cumprindo na nossa vida. Porque primeiro, a revelação, ela acontece no nosso espírito, amém? Ela renova a nossa mente, e depois se transforma em uma atitude. Se houver falha aqui nesse processo, nós limitamos o propósito de Deus. Nós limitamos. Então quando nós vamos falar aqui de revelação, irmãos, nós vamos entender que a revelação, como eu falei para vocês, está ligado com relacionamento. Então dentro de um relacionamento, do relacionamento com Deus, Ele revela coisas para você, e existem daí momentos, não sei se você lembra de algumas revelações que você teve, você consegue lembrar? Do momento, do dia, uau, aquele dia Deus falou comigo, você consegue lembrar de alguns? Então dentro de um relacionamento, existem encontros que marcaram você, sim ou não? Uau, aquele dia Deus falou comigo, aquele dia Deus me pegou, não é assim? Uau, aquele dia o Espírito veio. Então dentro do relacionamento com Deus, a revelação é resultado desse encontro divino que nós temos, que Ele vai trazer com Ele o quê? Uma espécie de um rompimento. Rompe, mas assim, aquela coisa que estava limitada, aí acontece a experiência, eu rompi, não, agora eu rompi, e esse rompimento vai transformar, vai gerar o quê? Uma transformação pessoal.
Nós estamos falando de um relacionamento, amém? De novo, relacionamento. Dentro de um relacionamento, você tem um encontro divino. Aquele dia que Deus diz: hoje eu vou te revelar, hoje eu vou falar as verdades para você. Aí Deus vem e revela para você. Aquela revelação, ela gera um romper de fé dentro de você. E aquele romper de fé transforma a sua vida, que você nunca mais volta a ser o mesmo. Sabe qual é o nome disso? Transformação da mente. Então a transformação da mente, ela é um processo, mas ela é carregada de eventos. E você pode ter essa experiência de romper todos os dias. Não é uma vez por ano, não é no encontro com Deus somente, não é quando você vai servir no encontro com Deus, não é quando você agora está escalado para fazer alguma coisa, não. Isso pode ser todos os dias. Você ter encontros divinos dentro do relacionamento que você tem com Deus, e esse encontro vai gerar esse romper de fé dentro de você, vai gerar um impacto na sua vida, vai gerar uma transformação de você, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Estamos chegando no final do ano. Se você olhar para você hoje, não com olhos de condenação, se você olhar para você hoje, olhar para você lá do começo do ano, você consegue ver diferença? Para melhor, né? Essa aqui é a maneira de você mensurar. Não, pastor, hoje eu ainda estou brigando com os mesmos demônios do começo do ano. Não, pastor, hoje eu vivo as mesmas crises que eu vivi há 5 anos. Opa, pisca-alerta ligado. Não, pastor, as mesmas crises que eu tenho, parece que eu não sou amado, eu tenho há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, pastor. Luz vermelha ligada agora. Não é para condenar você, não é para você ficar acusado, é Deus chamando você, vem para a intimidade. É impossível, irmãos, se tem alguém, tem pessoas que você relaciona com elas, que é impossível ficar relacionando ou ficar dentro desse relacionamento com ela de maneira indiferente. Não tem pessoas que é assim? Com Deus é a mesma coisa. É impossível relacionar com Ele e permanecer do mesmo jeito. É impossível relacionar com Ele, ter revelação dEle e permanecer com a mesma fé, permanecer com os mesmos medos, permanecer com as mesmas crises, permanecer com o mesmo estilo de vida. Não. Quando você relaciona com Ele de maneira íntima, de maneira profunda, Ele vai trazendo revelação para você, vai trazendo clareza para você, você vai entendendo que é amado, você vai entendendo que está debaixo do favor, você vai entendendo que Ele tem bons pensamentos ao seu respeito, você vai entendendo que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Você vai entendendo o valor que você tem por conta dEle. Você vai ouvindo as boas novas, você vai ouvindo a ponto de você abandona a mentira, você abandona o orgulho, você abandona todas as coisas. Por quê? Porque você está sendo transformado por Ele. Ele fala para você das riquezas celestiais, você abandona a avareza. Ele fala para você que você foi feito de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Você diz: o que? Ele é você. Você diz: não, mas não pode ser. Ele diz: não, é você. Aí você é marcado. Aí as pessoas podem falar de você, as circunstâncias podem vir tentar bater você, e você vai aonde? Você vai lá para o seu oculto com Ele, você vai lá para Ele e diz: não, eu estou dizendo que você é amado, eu estou dizendo que eu estou nesse negócio, eu estou dizendo que eu estou cuidando de você. Pastor, mas a crise é grande, a questão financeira, de novo esse ano não consigo fechar, a conta não fecha. O Senhor está dizendo: eu tenho riqueza para você, vem em mim que eu vou revelar as riquezas do céu, vem para mim, busca a mim, chama a mim, pede para mim que eu vou te revelar. Diante do desafio você diz: não vai dar, eu não vou conseguir. Aí você vai para Ele e diz: não, vai, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estou com você, todos os dias até a consumação do século, não te deixarei, jamais te abandonarei, irmãos. Aonde? Isso é uma revelação. Isso não é somente uma frase de efeito, um adesivo no carro, no para-choque do caminhão, no status do WhatsApp.
Isso é uma revelação que você tem. O dia que você se sentiu abandonado, Ele veio e diz: não te abandonarei, eu jamais te deixarei. É o dia que você diz: não tem mais saída, não tem, eu preciso de pagar o boleto, preciso de fazer o negócio, não tenho o que fazer. Aí Ele diz: eu vou suprir todas as suas necessidades, segundo as riquezas de Cristo em glória. Isso é revelação. Revelação não é informação, revelação não é conhecimento, não. É quando as circunstâncias promovem, provocam uma necessidade sua de buscar nele. Aí Ele vai lá e revela para você. Aí você enfrenta as mesmas circunstâncias de maneira diferente. Porque uma coisa é eu enfrentar a crise sem revelação, como Isaac. Se eu não tenho revelação de quem eu sou, no meio da crise eu não vou semear nada. Mas eu sei que eu sou Isaac, eu sou filho da promessa. Deus falou para o meu pai, falou para mim, que Ele vai engrandecer o nosso nome, que vai multiplicar na terra. Então é o seguinte, eu vou semear, não importa a crise, não importa ninguém, eu vou semear, porque a bênção de Deus está sobre nós. Isso é revelação. Revelação não é ter conhecimento, não é ter informação. Revelação está ligado com uma experiência que acontece no meu espírito, mas agora ela agora gera algo na minha alma, a minha mente é transformada. Agora eu estou convencido. Lembra que Paulo diz? Romanos 8, depois de 32, 33, lá no final diz assim: eu estou convencido que nada pode me separar do amor de Deus. Ele não disse que outra pessoa está convencida, ele diz: eu estou convencido. Ou seja, eu tive uma experiência com o amor dele. Eu estou convencido que Ele não vai me deixar. Eu estou convencido que Ele não vai me abandonar. Eu estou convencido que Ele é por mim, então ninguém pode ser contra mim. Eu estou convencido que Ele me deu o Filho e vai me dar juntamente com o Filho todas as coisas. Então por isso que é necessário nós temos esses encontros, porque esses encontros, irmãos, preste atenção em mim, eles vão promover, gerar, como se fossem placas de orientação. Por exemplo, se você sair daqui hoje, e você vai para um lugar que você está habituado a ir, familiar você ir para aquele lugar, você não precisa colocar no GPS, você não precisa cuidar das placas, mas você vai daqui a Santa Catarina, para passear, não para ir embora. Você não sabe onde é que tem que entrar, você fica olhando as placas, não é assim? Você bota no GPS e ainda fica olhando a placa. Meu Deus, é aqui, é 5 km, você já diminui já a velocidade, bem devagarinho, 5 km, 3 km, 2 km, para passeio de entrada. Você precisa de placa de orientação para ir onde você nunca foi, sim ou não? É isso que é revelação. Revelação é o Espírito dando placas de orientação para você. Vai por aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, siga reto, não ultrapasse, vai por aqui, vai por esse lado, faz aqui. É isso que nós necessitamos. Por quê? Porque Deus quer fazer algo na sua vida que Ele ainda não fez. Deus quer fazer algo através da nossa vida que Ele ainda não fez com ninguém nesse lugar. É o Espírito que vai dizer. Só que o que acontece? Isso que é o poderoso. Deus tem um novo caminho para você, sabia? Jesus é o caminho, mas eu estou dizendo por propósito. Existem caminhos, isso aqui é poderoso. Eu ia falar isso aqui domingo que vem, mas eu vou dar só um. Existem caminhos que eles aceleram muitos quilômetros, não é? Mas muitas coisas. E eu creio que é isso que o Espírito tem para nós. Ele tem a revelação de caminhos que encurtam os tempos, acelera os tempos. Porque talvez pessoas chegaram lá, mas chegaram por alguns caminhos, e o Senhor tem outros caminhos para mim e para você. Só que nós temos que buscar nele. Então esses caminhos, eles vão redimir o tempo que nós perdemos no passado. É uma direção, é uma palavra. Talvez pessoas demoraram para alcançar e atingir coisas 10 anos, 15 anos, mas o Senhor pode fazer num instante com você. Talvez o profissional de sucesso da sua área demorou 30 anos para construir o que ele construiu, e glória a Deus. Só que se você pegar a vida dele como uma porta e como um caminho, você não precisa demorar 30 anos,
você pode receber tudo em um instante. Então você ganha 30 anos, quantos estão me entendendo? Só que esses novos caminhos, a ideia de Deus é que eles fiquem marcados dentro de nós agora, para que esses novos caminhos se tornem o nosso novo estilo de vida, e isso é transformação de mentalidade. Então olha só, você teve uma experiência, uma revelação, um encontro divino, você foi transformado, teve um romper, você avançou 2 casas no propósito, amém? Você não volta mais, agora você só avança, você só cresce. Qual que é o problema? Por vezes nós avançamos quando não é, preste atenção, quando não é fruto de revelação, ou quando é fruto de revelação, mas não marca dentro de você. Você achou que foi algo eventual que acontece, tipo o cometa Harley, daquela história que eu conto às vezes. Não, acontece de 50 em 50 anos, então aconteceu comigo, ponto. E você não utiliza a revelação que você teve, a transformação que você teve, como uma base para o próximo nível. Sabe o que acontece? Você perde. Porque no reino é assim, se você não utiliza o que você recebeu, você perde. Se você tenta simplesmente guardar o que você recebeu, perde, porque no reino não tem espaço, não tem lugar para ficar parado. O reino está sempre em movimento. Deus quer levar você a mais, a você crescer, você avançar, você ser transformado em todas as áreas da sua vida, você ter mais intimidade com Ele, você ter mais revelação dEle, você crescer como um profissional, você amadurecer como marido, como esposa, como filho, como líder, como empresário. Esse é o reino, é isso que Deus quer fazer comigo e você, e é isso Ele faz através da revelação. E para finalizar, depois de nós termos a revelação do Espírito, e essa revelação transformar a nossa mente, agora que chega a hora da atitude, agora chega a hora da prática. Entende que é um caminho que Deus faz? Eu tenho a revelação, transforma a minha mente e se torna uma prática. Revelação do Espírito, transformação de mente e atitude prática. Se eu não tenho atitude prática, eu vou perder a revelação. Então por isso que quando Deus falar com você, essa é uma orientação. Quando Deus falar com você sobre perdão, por exemplo, e você tiver a revelação, vai lá e libere o perdão. Mas você sabendo, eu sei que tem que perdoar, mas não consigo. Deus falou, vai lá e faça. Deus falou para você para ser generoso com alguém, vai lá e faça. Deus falou para você liberar uma palavra para alguém, vai lá e fale. Ou seja, responda a revelação que Deus deu para você. Porque se Deus deu uma revelação para você, ela tem um propósito, tem algo que Deus quer fazer através de você. Então, Deus coloca você num tempo específico, em lugares específicos, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Quantos conhecem a história da rainha Esther? A rainha Esther, ela foi colocada por Deus num lugar estratégico. Os judeus estavam cativos, né? Eram servos, né? Estavam presos num certo sentido, não em celas, mas presos. Eram governados pelo império Medo-Persa, e o rei desse império era Assuero. A Bíblia conta que Assuero tinha uma esposa, o nome dela era Rainha Vasti. Ele faz uma festa, chama todo o império, todos os governadores, e ele está ali com os governadores, e chama a Rainha Vasti para se apresentar. Ele disse, vem Vasti, traz ela aqui, eu quero apresentar para todos. Ela diz, não, eu não vou, não quero. Às vezes eu chamo a Sara, Sara vem cá, e ela não vem. Eu digo, tu não conhece a história da Vasti? Que pai, estou indo. Ela é princesa, né, filha? Vasti não vai. O rei fica nervoso e diz, não é mais rainha, não quero mais. Não veio quando chamou, não quero mais. Aí eles abrem o Miss Rainha do Império Medo-Persa, fazem um concurso. Estou brincando, eles escolhem as mulheres mais bonitas do império, as virgens mais lindas,
E aí vem Esther nessa. Só que ninguém sabia, Esther não se apresentou, ninguém perguntou, não disse que era dos judeus, ela não disse que era judia. E ela vai lá, passa por todo o processo, vai aqui, passa a primeira etapa, passa a segunda, terceira, até que ela fica lá, confinada numa casa onde tem outras mulheres lá, disputando quem vai ser a rainha. E ela passa por todo o tratamento, 6 meses um tratamento, depois mais 3 meses de outro. Aí o rei vai escolher agora. Aí é os desfiles das mulheres. O rei olha para Esther e diz: essa aqui é a rainha. E Esther é escolhida. E a história de Esther é a nossa, amém? Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu pela graça. E agora Esther, ela é realeza. Assim como eu e você, nós somos da realeza, irmãos. Só que agora, havia um dos principais do reino, que era Amã. Ele era inimigo dos judeus. E ele era inimigo principal de Mordecai, que era tio de Esther, quem tinha criado Esther. E aí ele convence o rei a assinar um decreto de que todos os judeus tinham que ser mortos, porque eles ameaçavam o reinado de Assuero. O rei confiava demais nele, ok, foi lá, assinou o decreto e anel de sinete, ponto, não tem o que fazer. Aí aquilo acontece um alvoroço, todo mundo diz: meu Deus do céu, e agora? A notícia chega até Mordecai. Mordecai disse: mas nós estamos com a Esther lá dentro. Ninguém sabia que Esther era dos judeus. Aí Mordecai chama Esther e diz assim: Esther, vem cá, deixa eu falar contigo. Nós estamos tudo apavorados aqui fora. Por quê? Porque nós vamos morrer. Aí Esther está dentro do palácio, ok, eu sou rainha, está tudo certo. Aí Mordecai diz para ela: não pense, porque tu está aí, tu vai te livrar da história. Aí ele fala algo, irmãos, que é poderoso. Ele diz assim: será que não é para esse momento que Deus colocou você aí? Será que não foi tudo isso, não aconteceu para que você tivesse tudo aí? Esther capítulo 4 versículo 14, Mardoqueu diz: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a sua casa, a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Deus nos dá revelação, amém? E transforma a nossa mentalidade. Mas para quê? Será que não é para nós agirmos a partir dessa revelação, nesse tempo, no lugar que Deus nos colocou? Irmãos, o final dessa visão do reino, ela está ligada com a nossa atuação. Tem muita pessoa que ela tem o desejo, a vontade, a iniciativa e a atuação, só que ela não tem a visão do reino, ela não tem a revelação. Só que eu e você que vamos ter revelação, eu e você vamos ter clareza, eu e você vamos ter a nossa mente transformada. Devemos agir, devemos atuar, porque se nós não atuarmos, Deus não pode mover através de nós, lembra? O céu não manifesta através de nós, o céu não manifesta na terra. Por quê? Porque faltou a nossa atuação. Você crê, pergunta, você crê que Deus quer salvar as pessoas nesse litoral, sim ou não? Você crê que Deus quer curar as pessoas? Como que você acha que isso vai acontecer? Através de nós, irmãos. Pastor, eu tenho a revelação. Pois é, mas agora é a atuação. Não, mas eu sei que Deus quer fazer. Pois é, mas agora é hora de nós atuarmos, é hora de nós fazermos, é hora de nós irmos para a prática, é hora de nós irmos para esse combate, é hora de nós irmos para essa linha de frente, é hora de nós atuarmos. Não há mais tempo para parar, não há mais tempo para ficar em dúvida, não há mais tempo para ficar indeciso. O momento agora é de ação, é de atitude. Nós estamos como num campo de batalha, nós já recebemos o Espírito dentro de nós, recebemos as instruções do Espírito, então nós
nós precisamos agir, nós precisamos de atuar, nós precisamos colocar o pé na água, nós precisamos de andar sobre as águas, nós precisamos de dizer para o mar abrir, nós precisamos de dar ordem para o monte mover, nós precisamos de declarar, profetizar, nós precisamos de falar, nós precisamos de ir, nós precisamos de amar as pessoas, pregar o evangelho, curar os enfermos, nós precisamos de falar do evangelho para as crianças, convidar as crianças, colocar dentro do carro, levar para o GC, os jovens, os adolescentes, as famílias. Nós temos que levar as palavras de vida eterna, nós temos que levar a reconciliação, nós temos que levar as boas novas, porque nós já recebemos, amém, irmãos? Aí nós vamos ver a transformação desse lugar. É isso que Deus quer fazer com você nesses dias. Se a sua ideia, ouça isso com ouvidos de ouvir, se a sua ideia era viver uma vida religiosa, pacata, sem emoção, eu quero dizer que essa não é a ideia de Deus. Se a sua ideia, não, pastor, eu só quero ir no culto lá, receber uma palavra e voltar para casa e ficar assim bem quietinho, quer dizer que o Espírito Santo não vai deixar. Não, pastor, mas eu só quero ir lá assim, ouvir assim, uma palavra que ela vai, sabe, me motivar para segunda-feira. Não vai acontecer, porque o Espírito vai ficar insistindo dentro de você, para você mover, ele vai gerar, entende, dentro de você algo. Não, pastor, eu só quero lá ouvir uma palavra e quero ficar vivendo a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, é isso aí. Ele não vai deixar, não vai deixar. Ele vai inquietar você, ele vai atrair você para o relacionamento íntimo, ele vai atrair você para a revelação, ele vai atrair você para aquilo que ele quer fazer através da sua vida. Ele vai mover dentro de você alguma coisa, ele vai mover dentro e fora, ele vai fazer algo dentro de você para que você entenda, ele tem um propósito na sua vida, ele escolheu você, é por isso que você está sendo transformado, é por isso que o seu casamento está sendo transformado, é por isso que a sua casa está sendo transformada, é por isso que o seu trabalho está sendo transformado, a sua empresa está sendo transformada, é porque ele quer nos transformar, para que nós venhamos a transformar esse lugar através dele. Ele quer fazer em nós, para que nós venhamos a fazer através dele agora. Pastor, eu quero só assistir. Não tem essa opção. Ele chamou você para jogar no time. Ele conta com você, ele confia em você. É por isso que ele traz revelações para você. É que talvez você ainda não teve revelação que isso é ele. Não, pastor, eu só quero uma palavra para abrir uma nova empresa. Não é você, é ele. Não, pastor, eu só quero ouvir uma palavra para a salvação dos meus parentes. Não é você que quer isso, é ele que quer. Não, pastor, eu só quero para Deus abrir uma porta de trabalho. Não é você, é ele, porque nesse trabalho que ele vai colocar você, ele vai fazer algo através da sua vida naquele lugar. Isso é revelação. Você entender que ele está movendo. Não sei se você consegue perceber.